bem-vinda ao Promovendo Saúde. Sabe do que nós vamos falar hoje? Absenteísmo. É quando a pessoa ela se afasta porque está doente. E presenteísmo. Você já ouviu falar? O que será que é pior? E é pior para quem? Para o indivíduo ou para a empresa? Como esse assunto ele é super polêmico e muito necessário para a promoção da saúde dentro de qualquer ambiente, hoje o meu convidado é o doutor André Fusco, médico e psicanalista. André, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder falar sobre um assunto tão polêmico, subjetivo, difícil de mensurar e que pode ser a ponta de um grande iceberg. Assim, duvido que a gente esgote esse assunto aqui hoje, nessa conversa. Uau! Eu não conheço ninguém mais habilitado para falar sobre isso, porque você ficou na liderança de um programa de saúde, de um grande banco, e quando você me disse sobre uma pesquisa que você realizou, eu gostaria então de compartilhar com todos vocês o que o doutor André descobriu, e aí você discorre para nós. Para cada pessoa que se afasta do trabalho, existem 9 precisando de ajuda em presenteísmo. E aí você vai me dizer, Isabela, mas essas pessoas como eu ouvia, né, soldado no quartel vai para a guerra, essas pessoas estão indo trabalhar, elas vão dar conta, elas estão colocando em risco pessoas, sistemas, enfim. Conta para nós, como é que foi isso? Olha, essa pesquisa era uma amostra de cerca de 90 mil pessoas. Foi bastante difícil fazer porque ela envolvia o cuidado com o sigilo médico, com as informações de plano de saúde. E, resumindo, o que a gente fez foi pegar a utilização de planos de saúde. Então, pessoas que estavam frequentando o psiquiatra mensalmente, indo semanalmente, pelo menos, a um psicoterapeuta e comprando remédios que o pessoal chama de tarja preta, quer dizer, usando o desconto do plano de saúde para comprar remédios de tratamento psiquiátrico. E aí a gente pegou essa amostra de pessoas com todo o cuidado para não revelar para as empresas quem eram e tal, e comparou, bateu com a base de dados de atestados entregues nas empresas. E o que a gente descobriu é que 90% das pessoas que estão indo ao psiquiatra, fazendo terapia e tomando drogas indicadas por psiquiatras, 90% dessas pessoas não entregam nenhum atestado ao empregador. Então, fazendo a conta inversa, quer dizer, para cada atestado que uma empresa recebe, deve ter outros 9 de alguém falando no médico, por favor, não me afasta, não vou me afastar, porque se eu me afastar, me mando embora e por aí vai. Quer dizer, existe um constrangimento muito grande. O que a gente observa é uma tendência ao que eu chamo de, que é o nome forte, né, de criminalização do adoecimento. Quer dizer, a pessoa quando traz um atestado, normalmente no momento inoportuno, fala, mas ela nunca teve nada. Muito mal vista. Muito mal vista, avaliada, verificada, e empresas fazem verificação de atestado. E tem empresas que comparam o que a pessoa está publicando nas redes sociais com o diagnóstico que ela trouxe para a empresa, e tem toda essa suspeita. E eu fiz esse trabalho justamente para mostrar que o que eu via na minha prática não é que as pessoas que traziam atestado, aquela quantidade enorme de atestados, eram atestados falsos, era má fé, era malandragem, muito pelo contrário. Eram pessoas que aguentaram até o último estado possível para poder, num momento de muito constrangimento, revelar que estava doente. E muitas vezes eram tratados como malandros, como, mas você não foi para Disney? Mas você não estava... mas você não publicou no seu site? Você não foi para a praia? Você não... E claro que acontece malandragem, né? Mas nessas verificações a gente viu que é a exceção da exceção da exceção. O que acontece é o contrário. A gente trata o todo pela exceção, o que é um dos fatores que alimenta todo esse constrangimento, né? Não, se eu levar um atestado lá, o que vão pensar de mim? Uau. E isso tem tudo a ver com presenteísmo. Quer dizer, aquela pessoa que está trabalhando, está doente. No caso da doença psiquiátrica, está com dificuldade de concentração, perda de memória, oscilação do humor, insônia. A duras penas, se estiver produzindo. Produzindo mal, sendo mal avaliada por isso. E quando a gente pergunta para ela se está tudo bem,
Ela não vai falar, não, tô doente, tô tomando antidepressivo, tô fazendo terapia, tentar dar a volta por cima, tô esgotado. Ela vai falar, tá tudo bem. E aí vem a punição, né? Aí vem uma avaliação ruim nos sistemas de avaliação de performance, vem, às vezes, um desligamento. E aí a pessoa, normalmente é nesse momento que a pessoa revela. Aí tá armada a arapuca, né? Pô, na hora que eu dou uma avaliada mais dura, na hora que eu dou um feedback mais duro, na hora que eu vou desligar a pessoa fica doente. Olha só, brasileiro é fogo, né? E aí vem toda uma cultura de uma crença de criminalização do adoecimento. Quando você fala criminalização do adoecimento, eu me lembro da criminalização da vítima. Né? Quando a gente ouve, a menina de 14 anos foi estuprada. Ah, mas estava usando roupa curta. Ah, mas porque a mãe, né? Não é nem o pai, a mãe não soube criar. Então, nós temos a tendência de criminalizar a vítima. É exatamente esse processo. A gente criminaliza a vítima por causa da dificuldade, agora bem psicanalítico aqui a questão, a forma que eu vou trazer, mas a gente tende a criminalizar a vítima pela dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso sofrimento, com a nossa vulnerabilidade. Então, se eu estou trabalhando, no caso que a gente está falando aqui, uma pessoa tem uma depressão, tem uma doença mental, tem um burnout, tem um estresse pós-traumático, e aí ela adoece, ou eu paro para pensar, poxa, será que eu tenho risco de adoecer também? Um médico plantonista tem um burnout e eu dou plantão também. Será que eu tenho que rever? Putz, mas se eu der menos plantão, eu vou ganhar menos dinheiro. Aí é difícil eu rever o meu risco, o meu problema. A minha tendência é olhar para a vítima e falar, ah, mas também, né? Eu brinco que são os mais também, né? Mas também, né? Ele separou há pouco tempo, mora sozinho. Mas também, né? Ela parece que já teve isso no outro trabalho. Ah, mas também, né? E isso vai gerando um julgamento e uma responsabilização da vítima, que na verdade não é uma maldade, é uma dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso próprio sofrimento. E aí a gente delega para a vítima a responsabilidade. E um dos problemas é que isso faz com que a gente tenha estratégias voltadas só para as vítimas e não para o contexto. Então, por isso que eu sempre digo, o adoecimento no trabalho, ele é um alerta, ele é um evento sentinela. O problema não é o doente, o problema é o que no trabalho pode ter contribuído para aquela doença. É o ambiente. É o ambiente, é o contexto, é o que eu chamo de organização do trabalho, é a forma que as regras vão determinando a cultura e o comportamento das pessoas. E dificilmente a gente critica isso. Mas se a gente for ver a forma que a gente organiza o trabalho hoje, a origem é fordista, taylorista. A origem é comando-controle, é um modelo de gestão herdado do Exército, que Taylor importou do Exército para administrar, né? Então é hierárquico, é vertical, é comando-controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente vive isso e a gente chama de normal, porque é histórico, porque a gente se adaptou a isso. E quando alguém sucumbe, o problema é dele, porque ele não aguenta, ele não tem resiliência, ele não. E aí a gente não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão, é um desadaptado. E aí tem várias nuances, né? De gênero, por exemplo, mas também, né, ela escolheu ter filho. Ah, mas também, né? Ela foi assaltada, mas estava de minissaia. Ô, né? André, Aí vai. quantos anos você ficou nesse banco? Eu fui responsável por áreas de saúde e de algumas empresas assim de grande porte, do ramo de telefonia. Esse específico dessa pesquisa. No setor financeiro, eu fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Você já viu alguém que negou uma situação ter vivido a mesma? Alguém que... Por exemplo, um líder que disse que isso aí é frescura, isso é conversa fiada, e viveu na pele, ou com alguém muito próximo de casa. Eu já vi isso acontecer antes, durante e depois. Quer dizer, a pessoa está vivendo isso, ou a pessoa já viveu, ou no futuro acabou vivendo. E isso é uma questão matemática, é muito prevalente a doença mental. Né? E para a gente dar conta de trabalhar na sistemática que a gente tem hoje, é uma sistemática muito individualista, competitiva. E eu costumo dizer, e infelizmente eu poderia ficar 2 horas falando sobre isso, mas resumindo muito, assim, tentando fazer uma metáfora, hoje nós somos recursos humanos. E recurso é gasolina, é água,
esterco para fazer adubo, Carvão. é celulose para fazer papel, é carvão para gerar energia ou esquentar, gerar calor. E seres humanos. E o que a gente faz com recurso? A gente descarta, a gente recicla, a gente realoca, a gente faz o manejo. E muito do que a gente faz no mundo do trabalho hoje é manejo de recurso humano. Não é incomum, e quem está no mundo do trabalho já ouviu essa frase, precisamos dar uma oxigenada na área, precisamos fazer uma ação de eficiência. E não dá para pensar que são seres humanos, são recursos humanos. E faz parte, sempre foi assim. E se alguém sucumbe, é porque a pessoa não está adaptada. E se um gestor tem um conflito ético-moral porque vai descartar um recurso, vai fazer um desligamento, ou vai fazer uma ação de eficiência, ou seja lá qual for o eufemismo que vai ser usado para ele dar conta daquilo, aí ele convoca a virilidade dele, ele convoca todas as defesas que ele tem. Não, mas eu sou o gestor, alguém tem que fazer isso. Faz parte do meu trabalho, eu estou nesse lugar para isso, poderia ser eu. E aí você cria várias justificativas para dar conta de fazer uma coisa que você não faria na sua casa. Você não faria com a sua família. Por quê? Porque na sua casa são seres humanos. Agora, no mundo do trabalho, a gente achou normal tratar as pessoas como recurso humano. E, inclusive, o trabalho remoto, o trabalho em casa, aumentou muito esse contraste. Porque uma coisa é você, amigo, é um ciclo que se encerra, muito obrigado. Você deixa o seu computador lá no departamento pessoal. Bom, não é uma surpresa para ninguém, né? Vinha dando feedback, enfim. E aí você volta para casa. Nossa, que dia difícil, como é duro ser gestor. Não queria desligar o rapaz, mas enfim, tinha que ser desligado, veio de cima. E aí você tenta se limpar daquela energia negativa, daquela angústia, daquele... Aí você chega em casa, toma um banho, e aí vem o filho pulando no seu colo, ô filhão, aí você abraça um ser humano e fala, é por isso que eu tô aqui, é para isso, pô, isso é minha família. E aí você se descola do trabalho. Outra coisa é você trabalhando remotamente no seu laptop, desligando uma pessoa do seu time. É um ciclo que se encerra, você passa lá na empresa, devolve o laptop, deixa o seu crachá lá. Filho, o papai está trabalhando. Aí é um ser humano e um recurso humano em contraste imediato. Então, uma coisa que o trabalho remoto fez foi trazer essa lógica do recurso humano no lugar onde eu sou humano. E isso está ficando insuportável. Por isso, então, que tem aumentado não só o número de diagnósticos, mas de pessoas buscando um diagnóstico. Não estou nem dizendo que esse diagnóstico está sendo dado, mas que as pessoas estão buscando mais entender o que está incomodando. Isso tem aumentado. Tem. E eu vejo, de novo, muita gente achando que o problema é o trabalho remoto, o problema é a pessoa, são as coisas. E o que eu observo, isso na minha clínica, inclusive, porque eu não estou mais cuidando de uma área de saúde de uma empresa, eu tenho minha consultoria, eu presto consultoria para empresas, mas, consequentemente, muitas das pessoas que fazem análise comigo são executivos e estão nesse mundo. E eu vejo que, pelo menos nessa amostra que eu tenho, e o que para mim faz muito sentido, é que o problema é justamente que o trabalho entrou em casa. E esse contraste está ficando insuportável. E isso é bom. Porque vai ter uma hora que a gente vai ter que começar a pensar em formas diferentes de se organizar e de ser humano no trabalho. Porque o trabalho é uma coisa humana. Mas uma fatalidade histórica a forma que a gente leva o trabalho e conduz as empresas, as áreas, os modelos de gestão. E são coisas que, quando a gente experimenta de forma diferente, de uma forma mais humana, a grande ironia é que é muito mais produtivo. Gente, eu falaria assim, vamos parar agora, vamos ouvir de novo tudo que o doutor falou até aqui, né? Porque é por isso que nós estamos aqui. Sim. Para promover saúde real. Né? A sua saúde não está na farmácia, não está em promessas milagrosas, não acredite, mas em nada disso. A sua saúde, ela é construída a partir das suas decisões, das escolhas que você faz. E se você está num ambiente que está te adoecendo, revise os seus comportamentos também primeiro, antes de só questionar o ambiente, porque muitas vezes nós estamos com comportamentos inadequados e só dizendo, o fulano é tóxico, o ambiente é tóxico. Então, é uma série de revisões. André, só voltando a uma questão no presenteísmo, quais são os riscos de quem está em presenteísmo e quais são os riscos para a instituição ignorar informações que já tem e... eu sei que o André não está bem, mas não vou fazer nada não, porque ele não está falando nada.
Nossa, essa é uma pergunta muito ampla, assim, porque o presenteísmo, ele é subjetivo. Então, de certa forma, todo mundo tem algum grau de presenteísmo. Ninguém não tem problema. Exato. E se tem um problema, isso está, de alguma forma, puxando a sua atenção, tomando conta dos seus pensamentos, dificultando a sua concentração, atrapalhando o seu sono. Então, uma pessoa, por exemplo, uma mulher voltando de uma licença maternidade, ela está em presenteísmo. Ela está deixando o filho pela primeira vez com alguém, ela está... Alguma parte do tempo. Alguma parte do tempo ela vai estar... Mas, então, é difícil a gente... Esse limite entre o presenteísmo basal, normal, que todo mundo tem um pouquinho, e o presenteísmo doença, incapacitante, não é muito nítido, não é cartesiano, não é matemático, não tem uma linha de corte. Mas o trabalho, o que eu posso falar de uma maneira mais ampla, que eu acho que é a grande questão que o presenteísmo traz para mim, é, de uma forma mais ampla, o trabalho é fundamental na vida de qualquer pessoa. Sim. É o trabalho que a gente faz da vida, né? O trabalho é a forma que a gente participa da sociedade. O trabalho define muito de quem a gente é. Uhum. E o que a gente faz precisa ter sentido. A gente precisa gerar valor para alguém. A gente, nessa participação na sociedade que a gente tem, né? Quem é o André? É médico, psicanalista, estudou lá, faz isso, faz aquilo. Né? Quem é a Isabela? É jornalista, enfim. E aí a gente se apresenta pelo trabalho e pelo que a gente está fazendo e pela nossa formação. E isso precisa ter um sentido, precisa gerar valor para alguém. E isso que tem que nos mobilizar e fazer a gente trabalhar. Uhum. Aí, o sofrimento tem sentido. Porque trabalhar é sofrer. Você tem não sofrer no sentido de penoso, angústia, mas no sentido de desafio a ser vencido, de algo a ser construído, algo a ser transformado. Você tem uma meta, enquanto você não bate aquela meta, um lado seu está sofrendo. É uma coisa que você quer realizar que você não realizou. E isso tudo bem, se tiver um sentido, se você acreditar naquilo que você está fazendo. Isso. Só que as formas que o trabalho hoje comumente estimula as pessoas a produzir, a transformar, a realizar, é pela competição e pelo medo. É você ranquear as pessoas, você promove dá um bônus maior, você faz um ranking ali e coloca uma pessoa... E aí tem vários nomes, né? A pessoa que muda o jogo, a pessoa que é outstanding, funcionário do mês. E isso é muito cultural, né? As famílias preparam as pessoas para esse mundo do trabalho hoje. Filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Então, a gente nasce aprendendo a competir, e competir é um instinto selvagem básico que a gente tem, muito potente. Então, as empresas elas estão organizadas hoje muito no sentido de controlar o recurso humano e assim como você faz a octanagem da gasolina para melhorar a combustão, você faz a octanagem desse recurso humano, fazer as pessoas competirem entre si, ameaçando no sentido de, olha, precisa melhorar essa performance. Então tem um medo regendo e uma competição regendo essas coisas. E aí o sentido, o propósito do trabalho vai sendo esquecido. E a fragmentação do trabalho é outro fator que contribui para essa perda do sentido do trabalho. Porque uma coisa é você ser um artesão e fazer um sapato. E aí você dá e a pessoa experimenta o sapato e fala, nossa, que gostoso. Ele vai falar, nossa, que lindo. Aí você concretizou e você viu o resultado na pessoa e a pessoa saiu andando. Legal. Outra coisa é você estar num grande banco, numa indústria, numa linha de montagem, onde você faz um pedaço e às vezes você nem sabe o que o cliente está achando daquilo que você fez. Então, cadê o que eu realizei? É falta de feedback isso? É falta de reconhecimento pelo valor gerado com o seu trabalho. E aí você está trabalhando por quê? Porque tem conta para pagar. Você está trabalhando por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Você está pagando por quê? Você está trabalhando por quê? Porque senão você é mandado embora. E eu não tenho outra coisa para fazer agora. Então, e aí você vai seguindo em frente meio sem sentido. Isso por si só fomenta o presenteísmo. Isso vai degradando as relações no trabalho, vai diminuindo o seu engajamento, o seu zelo, e tem uma hora que você suporta o trabalho. E aí vem essas frases, sextou. A saúde está no equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o que tem um certo sentido, faz sentido, mas não como eu vejo sendo utilizado, você está trabalhando demais e esse é o único problema. O problema não é só quantitativo.
Tem um problema qualitativo no presenteísmo também, que é, eu tenho que fazer mais... Uma coisa você fala, putz, eu preciso entregar isso aqui porque o prazo é esse. Outra coisa, você precisa fazer isso aqui porque isso aqui vai mudar a experiência do cliente. E eu quero fazer isso, eu quero ver o cliente satisfeito e eu vou falar, fui eu. E quando isso acontece, é maravilhoso. É maravilhoso. O sofrimento, os percalços, os desafios, eles são encarados com prazer. Sim. É o prazer no trabalho, o prazer de realizar alguma coisa. Você trouxe aqui o equilíbrio entre saúde, né? Entre o equilíbrio entre o trabalho e a vida. E a própria Organização Mundial da Saúde define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, não é ausência de doença. Existe, André, equilíbrio entre... É possível existir equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? Eu acho impossível existir um completo bem-estar físico, mental, todo biológico. mundo está doente. Não existe. Isso é quase uma vida de Instagram, né? Todo mundo é feliz. É totalmente utópico. Mas eu acho que é uma busca, um norte, para a gente entender o porquê o que está atrapalhando a gente chegar mais próximo disso. Perfeito. E aí, eu acho que existem alguns ritmos biológicos que precisam ser seguidos. De sono, de prazer, de lazer, de uma coisa que a gente chama de quilombo afetivo. Quer dizer, tem algum lugar que você precisa estar entre os seus. Aqui eu estou relaxado, eu posso ser eu mesmo. Exato. Agora, o ideal é que o trabalho seja assim. E tem muitas empresas sacando isso. Diversidade tem tudo a ver com isso. Né? Você não tem um perfil a ser seguido, uma forma de se vestir, uma forma de se comportar, uma formação, um olhar. Não, você é o que você é e está tudo bem. E você vai contribuir dessa forma. Então, você fica confortável em ser quem você é. Perfeito. E aí, só que a gente não atingiu isso. Como a gente não tem isso ainda, é legal se você só trabalhar e ficar se moldando aquilo que o trabalho prega, você vai se aniquilando. Então, você precisa ter um momento de estar com a sua família, com os seus amigos, a minha turma da faculdade, onde aí você fala do jeito que quiser, você se veste do jeito que quiser, você fala as suas crenças e elas podem até entrar em combate com outras crenças daquelas pessoas, mas é um ambiente seguro, que é outra coisa que está super na moda. Segurança psicológica tem tudo a ver com isso. Então, enquanto a gente não atingiu essa utopia do trabalho perfeito, sem doença, o trabalho sem sofrimento patologizante, um trabalho sem julgamento, um trabalho com sentido em todo momento, a gente precisa ter um equilíbrio. Mas o ideal seria que vida e trabalho fossem uma coisa só. Eu gosto dessa sua ideia do equilíbrio não ser um destino, né? Mas ser uma jornada. Nós estamos todos os dias buscando esse equilíbrio. Até porque se você não tiver norte nenhum, você não vai para lugar nenhum. E concordo também sobre a questão do trabalho e da vida pessoal, porque você é o mesmo ser humano, né? E com a ida do trabalho para dentro de casa, aquelas frases do não traga seus problemas aqui para dentro. Gente, que hipocrisia. Hã? Hipocrisia, quer dizer, não quero lidar com os problemas, eu deixo eles lá do jeito que eles são. Eles não vão me afetar. Não vão me afetar. Tá. E eu volto para lá, aí faz parte. São essas frases feitas de defesa para a gente dar conta, né? Faz parte, sempre foi assim. Não, eu fico imaginando, né, você no seu home office, em que o trabalho entrou, né, para sua casa, aí você está lá na mesa da sala e está rolando um problema familiar. E aí? Como é que você não vai misturar as estações? Eu acho que tem que misturar e tá tudo bem. E eu acho que é muito legal quando você mostra, né, o gato passa na frente, o cachorro late, chega a compra, toca o interfone. E eu sempre faço questão de mostrar e falar o que está acontecendo, porque isso autoriza que aconteça para os outros também. Exato. Né? Principalmente quando você está numa posição de destaque, de... Não, né? E todo mundo... Eu cheguei aqui, eu estranhei muito, você falou doutor André, eu falei, nossa, a Isabela ainda me chama de doutor. E aí, quando o doutor André vai lá não, tá de camisa desculpa, aqui. meu filho está indo para a escola. Tchau, filho, te amo. Isso. Tá. Nossa, doutor André falou eu te amo pro filho. E aí, que legal, pô. Então, as pessoas vão se humanizando, Exato. né? Vão se humanizando. Eu acho que o trabalho está invadindo a casa, mas é legal a humanidade invadir a lógica do recurso humano também. Isso é muito positivo. Excelente. André, para a gente encerrar... Já? Poxa, pois é, você acredita? Impressionante. Tempo bom passa rápido, né, gente? Você também nem viu, né? 25 minutos já foram, com muito conhecimento.
Nós teremos muitos caminhos para seguir agora. O trabalho que você vem desenvolvendo nas empresas, quais são os resultados que você está percebendo, quais são os desafios. O que você acha que seria importante trazer nessa prosa aqui de promoção de saúde real para a prevenção? Perfeito. Qual área da minha empresa eu não posso ignorar? Qual área eu preciso trazer? Me interessar mais. Porque isso faz parte da sustentabilidade dos negócios. Total. Nossa, super amplo. Vou tentar ser breve aqui. Eu vejo eu vejo a questão da saúde ser muito delegada para uma área de saúde, para uma área de RH, mas eu acho que isso não vai trazer muito resultado. O que eu tento fazer, assim, o meu pacote completo para uma empresa que fala, quero lidar bem com a questão da saúde mental, a gente precisa falar do trabalho. A gente precisa envolver a área de negócio, a área estrutural. Não tem como a área de saúde, promover uma palestra sobre a importância da colaboração e trazer um cara super renomado, filósofo tal, que vai falar um negócio super bacana e importante. E aí depois acabou a palestra, ok, vamos voltar para o trabalho, aprendemos que colaboração é importante, bons relacionamentos são fundamentais para a saúde, principalmente psíquica, então vamos voltar para o trabalho. Metas individuais, curva forçada, ranking, o melhor é promovido, o último é mandado embora. Salve-se quem puder, não tem colaboração. Então, se a gente não falar da forma de avaliação, do modelo de carreira, dos processos, dos sistemas, da carga horária, da grade de plantão, da forma de remuneração, dos benefícios, das sistemáticas de reconhecimento, se a gente não falar da forma que o trabalho está organizado, se a gente não parar para reavaliar isso sob uma outra lógica, e isso eu sei que é complicado, porque é mexer com crenças e valores muito arraigados. Mas assim. nós temos que fazer isso. Temos que começar a fazer isso. Como é que eu faço isso nas empresas? Eu separo em 3 pilares. Um primeiro pilar precisamos começar a falar sobre isso. Precisamos diminuir o constrangimento de quem está doente. Precisamos instrumentalizar os gestores, os líderes, a entender qual é o papel deles. Tá. Porque se uma pessoa está doente, ela tem medo de ser mandada embora, ela tem medo de quem manda ela embora. Então, ela tem medo do chefe, do líder, do gestor. Então, quando um gestor sabe disso, ele já vai saber, por exemplo, que uma pessoa constrangida, que se ele perguntar se está tudo bem, ela vai falar que está tudo bem, e não está tudo bem. E ela está falando, nossa, se o meu gestor souber, ele vai mandar embora. Então, como é que eu vou criar um ambiente de segurança psicológica no meu time para que as pessoas possam revelar o que está acontecendo com ela? Então, tem todo um letramento a ser feito e dependendo muito do papel de cada um numa empresa. O segundo pilar precisamos cuidar de quem está doente. Então, o plano de saúde está atendendo, as pessoas estão conseguindo o auxílio, as pessoas estão tendo um bom reembolso de psiquiatra. Será que precisa contratar um serviço de telepsicologia? Vamos fazer uma sistemática de acompanhamento de quem está licenciado, porque é outra coisa muito comum. A pessoa vai, sai de licença, se afasta. Bom, eu não vou ligar para ela no final de semana, eu vou ligar ela durante a licença. Então, deixa o cara lá. E o cara fica esquecido em casa, a moça fica esquecida em casa, com a certeza de que quando voltar a trabalhar, vai ser mandado embora. E muitas vezes é mesmo. Agora, se nesse processo de afastamento um gestor ou alguém de alguma área liga, só para você saber, aconteceu isso na empresa, estamos atualizando você. Pô, faço parte ainda. Isso é maravilhoso. Então, tem várias políticas e coisas que a gente pode fazer para cuidar de quem está doente. Tá. Para quem está precisando de ajuda, poder ter os canais de acordo com o que a pessoa tem para a gente poder ajudar, que eu chamo que é o segundo pilar de cuidado. E o terceiro pilar, que é uma coisa que é muito difícil ver acontecer, não sei mais quem faz isso além de mim no Brasil, que é fazer análises organizacionais. Uau. E aí, já teve banco que eu fiz novo sistema de avaliação, já tem várias coisas, vários cases que eu posso trazer. Eu não tenho nenhuma empresa que eu acho que virou a chave completamente, mas já tem práticas e coisas acontecendo que são muito interessantes. Esse banco que eu ia citar agora, por exemplo, ele tinha um sistema de avaliação onde as pessoas tinham 100 pontos e conforme elas iam errando, sei lá, eu atendo os clientes por chat e e-mail. Eu errei português, eu perco 5 pontos. Eu não respondi, eu perco... E você vai perdendo ponto e você tem que ficar acima de 80 para ter a sua remuneração variável e para preencher os critérios de promoção, de carreira. E tem as pessoas que aplicavam essa sistemática. 4 vezes por mês, pegavam os atendimentos e avaliavam. Bom, o que eu encontrei lá quando eu fui fazer uma análise organizacional? Um clima de guerra. Total. O pessoal daqui fazia avaliação de qualidade, eram os qualinazi, os nazistas da qualidade. E os nazistas da qualidade era uma turminha super bacana que queria que todo mundo acertasse tudo.
Então, é difícil a gente criticar a sistemática. Então, o que eu fiz para esse banco? Eu fiz um novo sistema de avaliação, onde todo mundo começa com 0. Olha aqui, agora parece simples falando, né? Todo mundo começa com 0. Você pesquisou direitinho o cliente, ganha 10. Um bom português, ganha 10. Resolveu o problema do cliente, mais 10. Além de resolver, foi preventivo com um possível outro, mais 10. E tem até hoje lá um item coringa, fez uma coisa que a gente não esperava, mas a gente achou legal, mais 10. A média de pontos ficou exatamente a mesma. O pagamento de remuneração variável ficou exatamente o mesmo, ou seja, foi custo 0. Uhum. E, nossa, agora a empresa enxerga o que eu faço. Legal. Pô, o pessoal da qualidade está me apoiando, está me ajudando, está mostrando que eu estou acertando. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque a nossa tendência é personificar o problema. Quem que é mal? Uhum. São os qualinazes, são os nazistas que aplicam essa sistemática, que era uma sistemática de punição e virou uma sistemática de reconhecimento. Perfeito. E isso está na organização do trabalho, isso está num sistema de avaliação de qualidade de atendimento. E mudou completamente o clima da área. E outras coisas que eu vou encontrando que não é óbvio, é subjetivo, tem metodologia para isso, mas é isso que vai fazer com que a gente precise fazer menos todo o resto. Uau! Para quem quer continuar contigo, né, depois que o programa acabar, qual é o canal? Pode me procurar, tem Instagram, tem LinkedIn, é meu nome, André Fusco, e tem o meu site, www.andrefusco.com.br. Fusco é que nem o carro Fusca, só que com O. Com C mesmo, né? C, com C. Pronto. André, foi um privilégio te ouvir. Toda vez que eu te ouço, eu falo, nossa. Aliás, acabando esse podcast, eu vou ouvir tudo de novo. Né? É fantástico. Eu espero que essas suas palavras inspirem a liderança, porque é só com a liderança, né, que a gente consegue colocar todo mundo junto. É um bom começo. Agora, deixa eu retribuir aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, da sua coragem, do que você viveu e está transformando isso num propósito, Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Você se engajando e as dificuldades, enfrentando e fazendo acontecer várias coisas, inclusive essa entrevista e o livro e tudo que você está construindo, se expondo de uma forma muito positiva e corajosa. Então, eu fico muito feliz de ser lembrado por você para estar aqui. André, hoje eu me vejo como uma moderadora, sabe? Entre líder e liderado. Então, eu finalizo, né, aqui a nossa história, porque nós temos um problema. Temos. Ou nós vamos ficar olhando para o problema, ou nós vamos olhar para a solução. E o que eu quis trazer aqui é um pouco de solução para um problema que, provavelmente, ou você está vivendo na sua empresa, ou conhece alguém que está vivendo. Então, há solução. E a gente tem que escolher se nós vamos investir nosso tempo falando de que sempre foi assim, é assim, acabou, ou, pera lá, não é porque foi assim que vai continuar assim. Então, tem o André. Exemplos não faltam para que você se inspire, modele, e aí sim a gente pode começar a transformar a cultura do trabalho. Assim como no passado, um sujeito chamado Nicolau Copérnico chegou assim e falou, galera, a Terra não é o centro do universo. Você imagina o que ele não sofreu, André? Pois é. É? Pois é. Mas nós precisamos, então, parar um pouquinho e revisitar algumas verdades que não estão funcionando, senão nós não teríamos tantas pessoas doentes ou adoecendo. Exatamente. Obrigada, meu querido. O problema não é o doente, né? O doente é uma vítima. O doente é uma pessoa que está dando um sinal para a gente que não está legal. A gente precisa começar a olhar o contexto que não está legal e parar de focar na doença e focar na solução. Obrigada, tá? Pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Promovendo Saúde.